Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar de um tema bem bacana. Um tema que ainda muitas pessoas estão sofrendo com ele, né? Os aluguéis, os endividamentos na pandemia, né? Algumas formas de endividamento que aconteceram na pandemia e algumas pessoas não estão conseguindo sair desses endividamentos. Como é que fica? Algumas dicas, algumas observações nesse programa de hoje. Só para te lembrar que nós tivemos 3 programas sobre questões envolvendo a internet e se você quiser assistir, está no canal do YouTube da UTV, vai lá, dicas de viagem, compras na internet, Pix. Então se você quiser assistir os programas anteriores, vai lá no nosso canal do YouTube que vai valer bastante a pena para você ter conhecimento do dia a dia. Hoje quem está aqui com a gente é o professor Thiago Giazzi, professor de Processo Civil Direito da Unifil e advogado. Professor Thiago, obrigado por continuar aqui com a gente no nosso 4º programa. Eu que agradeço o convite, Danilo. Essa série de programas, obrigado pela participação. E, Thiago, aqui nesse tema de hoje, a gente sabe que a pandemia, assim, nós ainda estamos oficialmente numa pandemia, né? Agora as coisas estão começando a... Mas eu acho que ainda não... A Organização Mundial já saiu. Eu não sei, depende do momento que cada espectador está nos assistindo, né? A gente está gravando em junho. Eu acho que foi em maio, comecinho de maio, parece que saiu ali um decreto encerrando a condição de pandemia. Ou seja, bem recente. Ontem. Nós ainda estávamos em pandemia. E, lógico, no Brasil a gente já vem melhorando isso já há algum tempo, né? O brasileiro já vem retomando a sua vida, a normalidade há algum tempo. E a gente sabe que muitas pessoas estão sofrendo com as consequências disso. A gente ainda está vendo muito comércio fechando esse ano, né? Eu fiquei espantado realmente esse ano com tanto de empresas fechando, empresas grandes em recuperação judicial, a gente viu uma grande aí, né? Sim. Então, parece que eles foram segurando, e agora parece que o negócio está estourando mesmo, né? E isso para a vida pessoal também, né? Muitas pessoas estão tentando levar e arrumar a vida porque durante a pandemia tiveram sérios prejuízos financeiros, né? E um primeiro deles a questão dos aluguéis, né? Sim. Como é que fica isso agora? A gente sabe que tem muita gente aí tentando pagar os aluguéis, mas tem muito locador exigindo, cobrando, porque já deu um tempo razoável, né? Como é que fica isso? Como é que está essa situação aí? Como é que você tem acompanhado isso? Se a gente parar para pensar, até relembrando os programas anteriores, né, que eu participei, que a gente estava falando lá de compra e pagamento pela internet, a gente visualiza que aquela realidade de muitas compras, muitos pagamentos pela internet durante a pandemia, que se aumentou muito na realidade brasileira, o pessoal comprou muito pela internet, grande parte das famílias consumiram muito compras virtuais, né, acaba implicando numa ausência de capital neste momento, que implica nas necessidades básicas, né? Então, falhou meu aluguel, está falhando meu aluguel há 1 ano e meio, e agora o que eu faço? Eu posso ainda justificar que houve a pandemia? Durante a pandemia, Danilo, foi editada uma lei, eu não lembro o número agora, acho que é 14.278, se eu não estou enganado, que determinou medidas de segurança, medidas de exceção. Então não era a regra, era uma exceção para as famílias, para os pequenos empresários, para o pessoal que estava ali com atraso de aluguel. Então, de fato, houve uma lei durante a pandemia que garantiu até dezembro de 2021, então a gente já está aí com 1 ano e meio passado desse limite de data, isenções na verdade não é nem isenção de aluguel, é o direito de você atrasar o seu aluguel sem ser despejado. Se o seu aluguel, se for uma residência, era até R$600, e se não fosse residência, fosse comercial, até R$1.200. Então aí a gente já tem um corte, né? Muita gente achou assim, eu tenho um aluguel de R$1.200, R$1.300 na minha residência, eu vou parar de pagar porque eu não vou ser despejado, né? De fato, como foi divulgada a existência dessa proteção, muitos proprietários, né, deixaram de levar à justiça a cobrança desses aluguéis justamente em razão de estar ali naquela situação de pandemia. Então cobravam extrajudicialmente, mas judicialmente não cobravam despejo, aceitavam receber picadinho, alguma coisa assim. Como
recentemente acabou o decreto mundial de pandemia, a gente percebeu que surgiu um boom de proprietários pedindo despejo dos aluguéis que já estão atrasados há 2 anos praticamente. Tá? E aí eu posso sair fora, eu posso ainda justificar que eu perdi o emprego e não voltei a ganhar o que eu ganhava, que a minha empresa diminuiu e não voltou? Pela lei da pandemia, não. Tá? Porque a lei tinha um corte determinado até 31 de dezembro. Tá? Mas existem meios, se ficou desproporcional, né, a situação do valor, existem meios para você discutir o contrato em razão da desproporcionalidade. Se você fez benfeitorias no teu imóvel, meios para garantir um ressarcimento pelas benfeitorias. Né? Se você, de alguma forma, ali foi autorizado pelo proprietário do imóvel que ficasse sem pagar e tem ali registrado isso, meios para você discutir e demonstrar sua boa-fé. Sim. E aí, no caso aqui, se a pessoa, então, ela está em dívida, quer dizer que realmente hoje o proprietário pode cobrar, e aí vai depender de como esse locatário vai justificar essa dívida, ou às vezes tentar ter um parcelamento, né? Sim. Porque aí vai ter negociação. Existe, né, uma coisa muito interessante sobre essa situação da dívida, que veio também do período pré-pandemia e agora está refletindo, que é uma inclusão no Código de Defesa do Consumidor da ação de superendividamento. Tá? Então, o que acontece? É uma ação nova, né, no mundo do direito, super nova, onde a pessoa física, né, um CPF ali, pode chamar todos os seus credores e demonstrar que, eu me endividei demais, não consigo, com o que eu ganho eu não consigo fazer esse pagamento, eu gostaria da gente fazer um plano de pagamento. Como se fosse uma recuperação judicial da empresa para a pessoa física. Tem essa previsão agora no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, acumulei aluguel de moradia é algo que é super essencial. Então, é uma dívida que eu consigo justificar como dívida essencial. Né? Acumulei dívidas nos meus cartões de crédito. Tá? Daí você busca o histórico do cartão de crédito, tem lá mercado, dentista, médico. Tá? Não pode ter viagem, né? As coisas super essenciais. Né? Tem que ser coisas essenciais. Somou todas essas dívidas essenciais, você pode movimentar essa ação buscando todos os teus credores para fazer um plano de pagamento. Tá? É algo super inusitado, super recente na legislação e permite isso agora. Eu vou fazer uma pergunta, mas você vai responder no próximo bloco. Tem muita gente que se endivida muito com o cartão de crédito. Sim. Não sabe usar, e aí? Dívida no cartão de crédito, dá para você parcelar? Qual é a melhor saída em relação a esse pagamento? A gente volta já, o professor Thiago vai responder essa pergunta para a gente, não saia daí. Olá, eu sou a Cacau Rodrigues, chefe de cozinha e apresentadora do Almanac da Cacau. Uma delícia de programa de gastronomia, onde você vai conhecer um pouquinho da minha história e aprender a preparar deliciosos pratos. Acesse a nossa programação pelo nosso site utv.tv.br ou pelo nosso aplicativo. O TV mais perto de você. Lago Igapó foi um presente de aniversário para Londrina de 1959, nos seus 25 anos. A obra represou as águas do Ribeirão Cambezinho, cuja nascente fica no bairro Parque Ney Braga. A escolha do nome não foi por acaso. Igapó significa transvasamento de rios. O conjunto de 4 lagos tem mais de 4.500 quilômetros de extensão, começando perto da prefeitura e terminando perto da UEL.
O complexo conta com a grande barragem, as águas que se tornaram o cartão postal de Londrina e pistas de caminhada, onde moradores de todas as regiões não abrem mão de praticar atividades físicas com o cenário da natureza. Olá, voltamos aqui com o programa Direito Unifil. Eu estou aqui com o professor Thiago Jazz. Nós estamos falando sobre aluguéis, cartões de crédito, dívidas, né? Dívidas que infelizmente muitos brasileiros possuem. Professor Thiago, eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco que foi em relação ao cartão de crédito, né? Certo. Você tocou no assunto e eu acabei trazendo essa pergunta. Como é que fica, qual dica que você dá para as pessoas que estão com bastante dívida em cartão de crédito? A gente sabe que acho que a taxa de juros, a maior taxa de juros que nós temos em relação à dívida de cartão de crédito, né? Sim. O que é interessante? A pessoa buscar um empréstimo pessoal, tentar parcelar, qual a possibilidade dela conseguir sair dessa dívida? Tá. Virar uma bola de neve. Tem modelos econômicos, né? Que é bem isso que você está até sugerindo na tua pergunta. Por que modelos econômicos? A gente tem uma quantidade as pessoas endividadas têm uma quantidade de recursos limitados, então os recursos é o salário, a renda que faz ali, né? E esse recurso tem que dar para pagar uma quantidade de dívida que às vezes é muito maior que a quantidade de recurso. Então como que a gente faz o modelo econômico disso? Tenta suspender a cobrança do cartão pagando com um dinheiro que foi reemprestado de uma fonte de juros menores. Entendi. Né? Quais são as fontes de juros menores? Isso é até interessante para o espectador lá. O Banco Central do Brasil, no site bcb.gov.br, tem lá a calculadora do cidadão e dentro dessa calculadora do cidadão tem a taxa de juros de todos os serviços, principais serviços de juros que são ofertados para qualquer pessoa. Qual que é o site? É BCB, Banco Central do Brasil. .gov.br. bcb.gov.br. Aí tem lá uma opção que é calculadora cidadão. Dentro dessa opção tem uma lista com todo o juro praticado em todas as agências bancárias. Você poderia emprestar mais barato. Perfeito. Aí você consegue localizar, sabe? É um catálogo, né? Acaba sendo utilizado como um catálogo. Ah, dá para eu fazer um empréstimo, eu tenho um imóvel, então eu vou hipotecar meu imóvel, que eu vou ter um empréstimo com a taxinha de juros menor ainda. Pago o resto e mudo o valor do meu pagamento para ver se encaixa dentro do meu recurso. Eu não tenho imóvel para hipotecar, mas eu tenho um carro, dá para eu refinanciar meu carro? Os juros vai ser mais baixo. Eu não tenho nenhum nem outro, mas eu tenho uma empresa e tenho um capital de giro. Dá para eu fazer com o meu contador lá uma negociação, um empréstimo? Então tem outras formas. Empregado, aposentado, empréstimo consignado. Perfeito. Aí para essas horas sim, que vai ter que ser usado. Era para ser para isso, né? Era para ser para isso. Existem essas formas. Não deu certo, mesmo eu refinanciando, o meu orçamento não se encaixa no valor da parcela. Aí é o melhor caminho para este momento, já que o direito trouxe essa novidade recente, né, juridicamente até recente, é a ação de endividamento. É o superendividamento. Superendividamento. Então demonstra que você fez essas compras por coisas essenciais e que você não consegue realizar o pagamento. Então, eu acho que a primeira observação é buscar o gerente do teu banco. Perfeito. E se você não sabe entrar no site, fazer essa análise pessoal, buscar o gerente do banco para que ele possa te oferecer opções no próprio banco, talvez, de um empréstimo para cobrir o cartão, que é alto, e aí você avaliar a possibilidade de pagar, né? Tem muita gente que ainda pensa que eu vou movimentar uma ação revisional, né, se falado, para diminuir os juros. Tá? Não que não exista ainda essas ações revisionais, existem, tá? E de fato acabam diminuindo os juros. Só que se a gente for parar para pensar num tempo de movimentação de uma ação, 1 ano, 2, se a pessoa não continuou pagando nesse 1 ano, 2, o que foi diminuído de juros vai ser até aumentado pelos juros do tempo da ação. Então, não é uma coisa assim tão segura. Pode não ser tão interessante. Pode não ser tão interessante. É profissional analisar. Professor Thiago, a gente tem um tempinho aqui, eu queria que você falasse para a gente sobre fiador.
como é que fica a questão do fiador em relação a um aluguel? Certo. Então, eu não aconselho a ninguém ser fiador nem ser avalista. Primeira coisa. Você quer ser meu fiador? Né? Eu não quero ser fiador nunca de ninguém. Não seja fiador e nem seja aval, né, avalista, para você não ter dor de cabeça. Mas a pessoa vai lá e não sabe falar não. Vem um amigo, pede para ser fiador, e a pessoa que não sabe falar não, vai lá, aceita ser fiador. Pega o seu imóvel e coloca. De repente, o cara apronta lá, né, perde a amizade, como é que fica? Eu posso deixar de ser fiador a qualquer momento, ou estar assistindo o programa e falar, não sabia. Primeiro, qual que é a consequência de ser fiador se o amigo não pagar, se a pessoa não pagar? E segundo, se eu posso, vendo agora as consequências, eu posso desistir disso. Certo. É isso que eu precisava que você Vamos respondesse para a gente encerrar. Fiador vem de fiança. Tá. Fiança vem de confiança. Tem gente que a gente confia, em razão da confiança, eu vou lá garantir um contrato dele como fiador. Né? Se eu perdi essa confiança, então era meu amigo, deixou de ser meu amigo, ou era meu amigo, foi meu amigo demais, eu vi que não dá para ter confiança naquele meu amigo, e eu quero deixar de ser esse fiador. Eu posso fazer isso? Posso. Tá? Eu tenho que comunicar todas as partes do contrato, então, seja aquele que eu estou... Proprietário, locador. Isso, num contrato de aluguel, o locador e o meu colega que é o locatário. Tá? Depois da minha comunicação formal, tem que ser comunicado por escrito, por AR, para você ter prova. Notificaçãozinha. Tá. Depois da minha comunicação formal, eu ainda vou responder durante 60 dias, tá? 2 meses, 60 dias, sobre aquela fiança. Nesse prazo de 60 dias é o prazo que as partes têm para resolver, para colocar um outro no lugar, alguma coisa assim. Notifiquei, passou 60 dias, tô fora. Tá? Aí eu já não preciso mais responder por nada. Se eu ainda sou fiador, quais são os riscos que eu tenho? Isso. Se o devedor começar a dever, eu vou responder com o meu patrimônio, caso o patrimônio dele não consiga responder. Tá? A maioria dos bancos, se você faz contratação bancária, chama de fiador, mas coloca como um devedor solidário. Então eu não preciso nem esperar acabar o patrimônio do meu amigo para chegar no meu. Tá? Já vou responder junto. Se não for caso de solidariedade... Tem que ser amigo para fazer isso mesmo, hein? Tem que ser mais que irmão, né? Eu acho que eu não tenho um amigo que eu faça isso. Se for um caso de não solidariedade, ele vai responder com o patrimônio pessoal dele a partir do momento que o patrimônio do devedor acabar. Entendi. Tá? E aí tem algumas outras Se for devedor solidário, não precisa do patrimônio acabar. Não. Se só for fiador, tem que esperar o patrimônio do outro acabar para você responder. Perfeito. E o seu imóvel, seu único imóvel, pode responder? Aí é a tristeza do fiador, tá? Porque o devedor normal, se ele tem um único imóvel que ele mora, não responde. Só que o fiador dele, o único imóvel que ele mora, responde. Tá? A gente tem um entendimento dominante jurisprudencial sobre isso já há décadas, que responde. Atualmente tem alguns pontos, algumas decisões divergentes, tá? Para casos específicos. Então, assim, fiador que tem um filho com alguma deficiência, ou que é um idoso, com outras vulnerabilidades. Mas é muita sorte, sabe? Não é uma coisa que fala assim, ele tem então o direito de não responder com o patrimônio dele. Na lei não tem nada. Na lei, o patrimônio de moradia dele, se ele é fiador, vai responder pela fiança. Ou seja, olha o risco, hein? Seu único imóvel, você é fiador, você pode ter que responder com o seu único imóvel. Por isso que é muito sério isso, né? As pessoas às vezes não têm noção da seriedade disso. E para a gente encerrar de vez, cônjuge, como é que fica o cônjuge? Eu sou fiador, né, de uma pessoa, e aí sou casado ou eu me caso, como é que fica? Tá, se o cônjuge assinou a fiança junto, vai responder tudo. Tá. O imóvel todo. O imóvel todo, toda a parte do imóvel também, da meação ali do cônjuge. Se ele não assinou a fiança junto, da parte dele, ele tem direito, da parte do cônjuge, né, da meação ali da coisa, ele tem direito, movimentando uma ação para resguardar da fiança. Entendi. Tá bom? Então vai da assinatura ali, da ciência, do consentimento. Perfeito. Professor Thiago, muitíssimo obrigado por esse programa. Eu acho que foi bem esclarecedor aí para os nossos telespectadores, tá? Obrigado mesmo. E não se esqueça, pós-graduação em Direito é na Unifil. Se você quer fazer uma pós em Direito, Civil, Penal, Trabalho, Previdenciário, Perícias, enfim, vem para a Unifil, o preço cabe no seu bolso, a qualidade você já conhece. Pós-graduação é na Unifil. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até mais.